Por favor, abra sua Bíblia. Num texto bem conhecido, numa ordem expressa de Deus, clara, do Senhor nosso Deus, e que nós desobedecemos sempre. Não é desobedecer em algumas oportunidades, sempre. Sempre, e sempre, e sempre. Efésios capítulo 5. E o texto toda a igreja conhece. Versículo 18. Está escrito, meus irmãos, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Deixem-se encher do Espírito. O texto de Atos que nós lemos, na leitura devocional, capítulo 2, verso 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito. Deixem-se encher do Espírito. E este é o nosso tema. O tema da palavra desta noite. A igreja pode sentar? Senhor Deus, pelos méritos de Jesus, nosso Senhor, aqui nós estamos te oferecendo culto, te exaltando, glorificando o nome que está acima de todo nome, o nome santo e precioso de Jesus. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Desperta teu povo a começar pela minha vida. E que a palavra que será ministrada com base em tua palavra encontre lugar no coração de cada pessoa. Mas, sobretudo, que essa palavra seja praticada no dia a dia. No ambiente familiar, escolar, profissional, em qualquer ambiente. Essa palavra seja vivida para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me iniciar o sermão desta noite perguntando, é uma pergunta direta para você. Você está cheio do Espírito Santo? Se não, saiba que existe uma imperiosa necessidade do eleito de Deus, do crente salvo, estar cheia, essa pessoa está cheia do Espírito Santo do Senhor. Preste atenção, meu irmão. Somente cheio do Espírito Santo, um crente pode, em Cristo, praticar o que está lá em Efésios capítulo 2. Fomos salvos para as boas obras. Somente cheio do Espírito Santo. Somente cheio do Espírito Santo o crente vive em santidade. Vida piedosa. Vida
prostrada no altar do Senhor. Santidade é algo que o Senhor exige de mim e exige de você, exige da igreja. Sem santidade é impossível se encontrar com Deus, vê-lo em sua glória e majestade, em seu esplendor e pureza. Somente cheio do Espírito Santo, o crente pode ter um lar verdadeiramente cristão, vivendo os princípios da palavra de Deus. E Paulo deixa isso bem claro neste capítulo 5, também no capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, quando ele trata da relação marido e mulher, quando ele trata da relação entre filhos e pais, pais e filhos. É aquilo que Malaquias vai nos dizer lá no capítulo 4, no último capítulo de Malaquias, quando diz que o pai tem um coração convertido ao filho, e o filho tem um coração convertido ao pai, e somente cheio do Espírito Santo, um homem pode ter um coração convertido ao seu filho, e um filho convertido, o seu coração ao seu pai. Somente cheio do Espírito Santo, o crente faz diferença no ambiente no qual exerce sua profissão. Somente cheio do Espírito. E Paulo também destaca isso a partir do verso 5 do capítulo 6 de Efésios, quando ele trata da questão entre senhor e servos, entre patrão e empregado. Se é um patrão crente, precisa estar cheio do Espírito Santo para ser um excelente patrão, justo, cheio de bondade, cheio de graça e de misericórdia. Se é um empregado, vai ser um empregado sério, honesto, trabalhador, digno do seu salário. Somente cheio do Santo Espírito de Deus. Talvez você pergunte, pastor, eu tenho ouvido falar tanto do enchimento do Espírito, mas o que realmente significa isto? O que é ser cheio do Espírito? Como é que um crente comum como eu alcança algo tão especial? Tão limitado como eu sou, tão falho como eu sou, como eu posso alcançar esse nível de espiritualidade que tanto agrada ao meu Senhor? Que a Bíblia ensina, o Senhor determina, o Senhor manda o crente ser cheio do Espírito Santo. Portanto, você pergunta, pastor, o que significa realmente a expressão usada por Paulo, enchei-vos do Espírito Santo? O que significa essa expressão? Ou como está na versão Nova Almeida, é a versão que eu uso, a Nova Almeida atualizada, deixem-se encher do Espírito. Meu irmão, para responder a esta pergunta, é preciso mencionar as 4 regras gramaticais que estão no texto, foram usadas por Paulo, que nos conduzirão a 4 verdades que estão explícitas neste texto. Texto que trata desse tema tão grande, tão importante, tão atual,
tão necessário para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus. Que tema! Que tema extraordinário! Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Deixem-se encher do Espírito. Então vejamos de per si cada implicação das regras gramaticais que estão no texto. E no grego é muito forte, no original é muito importante. Primeiro, o verbo está no modo imperativo. Repito, o verbo está no modo imperativo. Deixem-se encher do Espírito. Não endureça o coração. Fique aberto para essa possibilidade. Queira experimentar este mandamento de Deus na sua vida diária. Deixem-se encher do Espírito. O que nos ensina que é uma ordem absoluta do Senhor. Quem não está cheio do Espírito Santo, desobedecendo este imperativo de Deus, está pecando. Se eu não estou cheio do Espírito, eu estou pecando. Eu peco quando me embriago e peco quando não me deixo encher do Santo Espírito. Deus ordena, não é a igreja, não é a doutrina reformada, é ordem de Deus. Deus ordena que sejamos cheios do Espírito Santo. É da vontade de Deus, está dentro da economia de Deus, está dentro do querer de Deus, está dentro da vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Outro fato importante é porque a plenitude do Espírito Santo é a maneira pela qual Deus capacita o cristão a ter uma vida semelhante à de Cristo. Você é discípulo de Jesus? Para imitar a vida de Jesus, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, sem o enchimento do Espírito, você não pode imitar a vida do seu mestre. Eu gosto muito quando Lucas diz, lá no capítulo 4, que Jesus foi levado para o deserto cheio do Espírito Santo. Ele começa o seu ministério terreno cheio do Espírito Santo. Se Ele é o meu mestre e eu devo imitá-lo, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. É lógico, é claro. Não há o que discutir, não há o que questionar. É uma ordem bíblica, é um mandamento do Senhor. Eu só posso ter uma vida semelhante à vida de Jesus se a minha vida estiver cheia do Espírito Santo de Deus. Jesus
Como disse agora há pouco, ele iniciou o seu trabalho, o seu ministério, ele iniciou o seu trabalho entre nós, cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, a nossa vida cristã e ministério são vitoriosos quando somos cheios do Espírito Santo. Não existe vida cristã vitoriosa à parte do Espírito. Pode ser até legalismo, mas vida plena do Espírito, não. É uma vida legalista, que nada tem a ver com aquilo que a Bíblia ensina, nada tem a ver com este mandamento, nada tem a ver com a santa palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, vida cristã vitoriosa acontece na vida do crente quando este crente está cheio, está pleno. Quando o Espírito Santo domina sua mente, alma e coração. Daí a ordem de Jesus aos seus discípulos em Lucas 24, verso 49. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam lá na cidade, em Jerusalém, até aquele momento glorioso do enchimento do Espírito. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Você está revestido deste poder? Quando você fala, a sua palavra transmite graça, bondade, misericórdia. Quando as pessoas se aproximam de você, percebem que você é uma pessoa que anda com Jesus, que vive para a glória de Jesus. Meu irmão, por favor, preste atenção. Minha irmã, por favor, preste atenção. É imperativo que eu e vocês estejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Você está cheio do Espírito Santo? Atos 2 diz, e ficaram cheios do Espírito Santo. Quando você vai caminhando no livro de Atos, e ficaram cheios do Espírito Santo. Era uma experiência que estava sempre se renovando na vida daqueles cristãos primitivos. Parece-me que a igreja de hoje vive muito ausente dessa experiência, ou muito longe dessa experiência. De repente nós nos transformamos em meros religiosos, sem aquela paixão pelo Senhor Jesus. Eu só posso me apaixonar e me apaixonar por Jesus quando a minha vida está cheia do Espírito Santo de Deus. Segunda verdade, o tempo do verbo é o presente. Deixem-se é o presente, é o imperativo, é uma ordem, é um mandamento, mas também o verbo está no presente. Deixem-se encher do Espírito Santo. E esse tempo, no modo imperativo, sempre representa ação em prosseguimento. Ação em prosseguimento. O tempo do verbo é o presente. No modo imperativo, representa ação em prosseguimento. E aqui também representa ação em movimento. É como se Paulo tivesse escrito: ide-vos
enchendo. À medida que você anda, à medida que você caminha, à medida que você vive, o cristianismo vai se enchendo do Espírito, vai se enchendo do Espírito. É um processo contínuo e sempre crescente de enchimento. É contínuo e crescente. Esse crescimento ou esse enchimento não acontece esporadicamente, em alguns momentos especiais. Não. Esse enchimento faz parte da vida normal da igreja, faz parte da vida normal do crente, faz parte da vida normal do eleito de Deus. E é para hoje, é para agora, é para este exato momento, em nome de Jesus. Portanto, meus amados, a mecânica de uma vida cheia do Espírito não provê um controle esporádico. Um controle esporádico. Ou, em outras palavras, o crente não está cheio pelo Espírito apenas quando está fazendo algum serviço espiritual. Então, no estádio, eu não preciso. Assistindo uma partida de vôlei, eu não preciso. Jogando futebol, eu não preciso. Nas redes sociais, eu também não preciso. Não? Será que não? A vida cristã dissocia, separa o religioso ou o espiritual e o profano. Não separa, meu irmão. Aquilo que eu sou na igreja, eu sou lá fora. Eu preciso do enchimento do Espírito para viver com Jesus, dentro e fora da igreja, na minha casa, no meio da família e no meu trabalho, na minha escola, na universidade, em qualquer ambiente, eu ali chego como luz e sal da terra. E eu sou luz do mundo e sal da terra, quando a minha vida está cheia do Santo Espírito de Deus. Não somente quando estou pregando, não somente quando estou ensinando, não somente quando estou discipulando, não somente quando estou evangelizando, não somente quando estou louvando, testemunhando ou orando. Eu preciso me encher do Espírito Santo para viver a vida cristã natural, normal, aquela normalidade que a Escritura ensina, que a Bíblia, a santa palavra de Deus ensina. O cristão que tem uma vida evangélica normal, uma vida espiritual normal, em que se rende a Deus, observe a expressão, em que se rende a Deus momento após momento, também experimenta uma plenitude do Espírito Santo, momento após momento, que prossegue momento após momento. Não é algo esporádico. O verbo está no presente, é agora, é neste momento, é neste lugar. É hoje que você precisa do enchimento do Espírito, não é amanhã, é hoje. Não é daqui a 1 hora, 2 horas, não, é hoje, é agora, é neste exato momento. Nenhum crente, escute, meu irmão, em nome de Jesus, em nome do Senhor, escute com atenção. Nenhum crente pode
contentar-se com menos e, ao mesmo tempo, ter uma vida cristã vitoriosa. Eu vou me contentar com o menos, com o mínimo, com o pequeno. Não. O Senhor abre as comportas do céu. E o desejo dele é me fazer cheio do Espírito Santo. Este é o desejo do Senhor. Assim sendo, eu terei uma vida sempre abençoada e abençoadora para a glória de Deus. Vou mencionar Atos, capítulo 4. E no livro de Atos, que é o livro histórico da igreja, a gente lendo o livro de Atos, a gente descobre o que é ter uma vida vitoriosa. Por favor, Atos 4, 31 e 33. 31 e 33. Observe o que está escrito. Tendo eles orado, tremeu o lugar, algo físico aconteceu. O lugar tremeu, onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí vem o desenvolvimento, a continuação, o trabalho, a sequência, a vida normal. E com ousadia. O crente só é ousado quando está cheio do Espírito. Quando não está cheio do Espírito, é uma vida tímida, recuada, sem brilho, sem disposição. Porque a glória de Deus não está presente. A Shekinah não está presente na vida daquele servo, daquela serva. Anunciavam a palavra de Deus. Anunciavam o Evangelho com grande poder. Sinceramente, irmãos, tem gente que fala e nem acredita naquilo que está falando. Tem pastor que prega e nem acredita naquilo que está pregando. Esta é a verdade. O texto diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Enchimento do Espírito, meu irmão. Proporciona esta vida cristã normal. O enchimento, portanto, é para a minha vida, é para a sua vida, é para a igreja hoje, agora. Não deixe para amanhã. Não vá dormir sem que antes você tenha consciência de que a sua vida está cheia do Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, o verbo está no plural. O verbo está no plural. Deixem-se encher. O que nos ensina que tal mandamento foi endereçado não apenas ao pastor. Tem pastor que não está cheio do Espírito. Não apenas ao missionário. Não apenas ao evangelista, ao presbítero, ao diácono, ao professor da EBD, ao cantor sacro. Tem cantor que não está cheio. É apenas mais um artista gospel, que recebe o aplauso do auditório. E eu aprendi que na igreja do Senhor não tem esse tipo de coisa. Na igreja do Senhor não tem palco, tem altar, no qual o crente se rende a Jesus, se rende ao Evangelho e procura ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Portanto, o verbo está no plural. É para a minha vida, é para a sua vida, é para a vida de todo aquele que, de fato,
nasceu de novo, que tem certeza da vida eterna, que recebeu um coração novo. O coração de pedra foi tirado e o Senhor pôs no lugar um coração de carne. A pessoa que passou pela experiência que João capítulo 3 descreve, a experiência do novo nascimento, nasceu do alto, nasceu do Espírito. Então, meus amados, faz parte da responsabilidade espiritual de cada crente estar cheio do Espírito Santo. Eu vou citar mais uma vez o magnífico sermão de Pedro em Atos 2, para deixar claro na sua mente esta verdade. Lá em Atos 2, Pedro pregou: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos seus pecados. E aí ele diz: e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Chegou para a gente, chegou para a minha vida, chegou para a sua vida, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia, que o Senhor chamou você. O Senhor me chamou, Ele me trouxe lá das trevas, do mundo descrente, da impiedade, da devassidão, e Ele me mostrou a luz do Evangelho, Ele me mostrou a cruz, Ele me mostrou o que é verdade, o que é vida piedosa, o que é santidade, e Ele está dizendo: a bênção do Espírito Santo é para você. Não é para o pregador famoso somente, é para você, meu irmão, que ninguém conhece o seu trabalho. É aquele crente anônimo, que na madrugada põe os joelhos no chão e se derrama diante do Senhor, abre a alma diante de Deus, porque aquele crente entendeu que o enchimento do Espírito Santo é para a sua vida. Ele precisa do enchimento do Espírito Santo. Então, meus amados, a promessa não foi apenas para os crentes do início da igreja, a promessa é para todos os homens, para todas as mulheres, para toda pessoa comprada pelo sangue do Senhor Jesus. O enchimento é para toda a igreja. É para a criança, é para o adolescente, que muita gente chama de aborrecente. Um crente adolescente cheio do Espírito Santo faz diferença. Um jovem cheio do Espírito Santo faz diferença em todas as áreas da vida. Faz diferença no namoro, na escola. Faz diferença, porque a sua vida está cheia do Espírito. E Ele não deseja desagradar ao seu Senhor, não deseja pecar contra o seu Senhor. Em quarto e último lugar, o verbo está na voz passiva. Deixem-se. O verbo está na voz passiva. Isto significa que o sujeito do verbo, eu e você, estamos inativos. Ou melhor, não temos nenhuma ação concreta neste ato de nos enchermos do Espírito. É uma ação total do Senhor. O que eu preciso fazer é dizer: Senhor, aqui está a minha vida. Eu não posso, mas eu preciso. Eu preciso do Espírito. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da bênção do Espírito Santo. Eu quero ser um homem diferente. Eu quero que a minha vida glorifique o Teu nome em todas as áreas.
Eu quero viver para a glória do teu nome, Senhor. E passivamente eu me ponho diante do Senhor e digo: Senhor, por favor, aqui está o vaso. Aqui está a minha lâmpada. Enche a minha lâmpada do azeite. Eu preciso desse azeite na minha vida. Senhor, enche a minha vida. Deixe-me dizer outra coisa, meu irmão. Ficar cheio do Espírito Santo não é obra humana. Não é obra humana. Nem emocional. Não é emoção. É consciência. Eu já vi crente plantando bananeira, dizendo que era o enchimento do Espírito, depois uma vida carnal, imoral, suja, descompromissada com Deus. Não é emoção de um momento, é algo que continua, é algo que está sempre presente na vida do crente, nos mínimos detalhes, nas mínimas ações, porque o crente entende que é obra de Deus, é obra do céu, é obra da eternidade na sua vida na terra. É o céu que se abre, é a janela do céu que se abre, e você começa a sentir a doce influência do Espírito para desejar chegar no céu. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Não podemos, outra coisa que eu chamo sua atenção, não podemos chegar a essa condição do enchimento do Espírito por nossos próprios esforços, por mais que esperemos, oremos ou agonizemos. Não é emocional, não é subindo pelas paredes, não é gritando, é simplesmente abrindo o coração. É simplesmente se deixar encher do Espírito. Senhor, eu não controlo a minha vida, a partir de agora, controle a minha vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela em cujo coração o Senhor habita. Ele é o dono daquele lugar, Ele é o dono daquela vida, Ele é o dono daquela alma, como escreveu Paulo lá em Efésios 3, assim pela fé Cristo habite no coração de vocês. O enchimento acontece, irmãos, quando você está sempre voltando para a mesma fonte. Quem é a fonte? A igreja presbiteriana do Farol é a fonte, não é? A igreja presbiteriana do Brasil é a fonte, é isso? A fonte é Jesus. Observe o que Jesus disse em João 7, verso 37. Se alguém tem sede, se alguém deseja, se alguém quer, o Espírito Santo vem a mim e beba. Volte à fonte, meu irmão. Está querendo o Espírito Santo, está querendo a plenitude do Espírito Santo, volte à fonte, volte à fonte, volte à fonte e beba, em nome de Jesus. Você conhece o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você conhece o caminho, então volte à fonte e beba, se encha do Espírito Santo de Deus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, disse Jesus, do seu interior, é da alma, é do coração, é da mente, do seu interior, fluirão rios de água viva. Você é um rio perene? Há perenidade em sua vida? Do seu interior está fluindo esses rios de águas vivas? Quando alguém se aproxima de você, diz assim: olha, que coisa extraordinária é a vida dessa pessoa.
É como se a gente estivesse perto do próprio Deus, do próprio Jesus. Isto é uma vida cheia do Espírito. É uma vida plena do Espírito Santo. Se você deseja, meu querido irmão, de todo o coração, o enchimento do Espírito Santo, o Senhor encherá sua vida. Concluindo, todo cristão, eu não falo daquele indivíduo que veio para a igreja por algum motivo. Eu falo do cristão que veio para a igreja por causa de Jesus. O seu objetivo é Jesus. Todo cristão, observe, foi designado pelo próprio Senhor para produzir fruto e fruto permanente. Fruto e fruto permanente. Mas deixe-me dizer algo importante. Essa produtividade acontecerá naturalmente, normalmente, se o discípulo de Cristo observar rigorosamente o mandamento do Senhor. Deixe-se encher do Espírito Santo de Deus. Você não pode dar fruto sem estar cheio do Espírito. Talvez você tenha produzido fruto, mas um fruto mirrado, adoecido, sem seiva, sem vida, sem brilho, sem glória. Então essa produtividade acontecerá normalmente se você estiver observando o mandamento do Senhor. A sua vida sendo cheia do Santo Espírito. Quero destacar duas coisas que acontecem na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, para a gente fechar. Primeiro, domínio absoluto do Espírito Santo. Você perdeu o direito de dirigir a sua própria vida. Quem dirige a sua vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a controlar a vida inteira do crente. Enchimento do Espírito é exatamente isso. O Espírito Santo controlando a sua vida momento após momento. Esse cristão, controlado pelo Espírito Santo, ele fica profundamente sensível à presença do pecado. O pecado está a 500 metros de distância, ele já está sentindo o mau cheiro do pecado. A presença repugnante do pecado. O crente cheio do Espírito Santo, ele fica sensível à presença do pecado. O crente que não está cheio do Espírito Santo, até fica flertando com o pecado. E até se envolve com o pecado. Essa sensibilidade crescente para com o pecado é marcada por um desejo de santidade pessoal, sem nenhum tipo de legalismo. Santidade pessoal, não é aquela santidade que aponta, que mostra o defeito do outro, que está julgando sempre. Não, é aquela santidade do Senhor que se aproxima, que toca, que abençoa, que perdoa, que afaga, que abraça. Essa é a santidade da Bíblia. Foi assim que Jesus viveu. Foi isso que o Senhor ensinou no Evangelho. É isso que Ele espera de mim e de vocês. Ele espera da igreja. Segunda coisa, o crente cheio do Espírito tem um ardente desejo de viver a palavra de Deus, de viver cada texto da palavra. Senhor, não estou compreendendo, mas eu quero viver o que está escrito. Eu não quero ser mais um. Eu quero viver a tua santa palavra. O crente cheio do Espírito Santo percebe que a Bíblia
se coloca no plano muito elevado à medida que o Espírito Santo cria uma nova fome pela palavra de Deus. Senhor, essa vida é muito elevada. Sim, eu sei que é. O Senhor não está dizendo a vida não é elevada sim, mas à medida que você vai se enchendo do Espírito, você vai querendo ter essa vida elevada, de glória, da presença do Senhor, andar com Deus, andar na presença do Senhor, viver para a glória do nome do Senhor. Meu querido irmão, a pessoa cheia do Espírito Santo pratica a santa palavra de Deus, não é apenas ouvinte descuidado. É aquele que escuta e pratica a palavra. É aquilo que Tiago, irmão do Senhor, escreveu: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Pratique a palavra, meu irmão. O enchimento do Espírito dará a você a condição de praticar a palavra de Deus. Portanto, se matricule na escola do Espírito. E viva a palavra, aprenda a palavra, medite na palavra, creia na palavra, ame a palavra é a bússola para a sua vida, a palavra vai orientar a sua vida, guarde a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Portanto, finalmente, o Espírito Santo é a provisão divina para se combater o pecado. É o Santo Espírito, meu irmão. O Espírito Santo é a provisão divina que nos leva a viver as Escrituras. O Espírito Santo nos conduz em triunfo sempre. Ele nos conduz em triunfo sempre. E o Santo Espírito nos capacita a produzir os frutos para os quais fomos designados. Portanto, meu irmão, peça que o Senhor encha a sua vida agora. Você está cheio do Espírito? A sua vida está cheia do Espírito, meu irmão? Minha irmã, a sua vida está cheia do Espírito? Meu irmão, a sua vida está cheia do Espírito Santo? Você pode dizer sinceramente diante de Deus, dizendo: Senhor, eu estou cheio do Espírito Santo.